E como a gente estava falando sobre unidade, né, viver uma vida de unidade, e eu fiquei pensando, né, a gente sabe como que é viver em unidade. Às vezes a gente sabe na teoria. Conhecer não é importante, mas se você não praticar não vai resolver nada, não vai adiantar nada. Conhecimento sem prática é só conhecimento. Não adianta só você ler a Bíblia e conhecer versículos da Bíblia. Se você não praticar ele, não vai resolver nada. Não vai adiantar nada na sua vida. E Deus me lembrou de duas passagens na Bíblia que falam muito sobre unidade. Quem conhece a história da Torre de Babel aqui? Quem não conhece? Melhor perguntar quem não conhece, né? Mais fácil. Todo mundo conhece? Então eu não vou ler a história não, mas eu vou falar aqui por cima, né? A história da Torre de Babel é interessante, por quê? Porque foi depois que Noé construiu a arca, teve o dilúvio, que Deus recomeçou a história da humanidade, né? Foram os filhos dos filhos dos filhos dos filhos dos filhos de Noé, que chegou até a Torre de Babel. E eles tiveram a grande ideia de se reunir para construir uma cidade. Lá no versículo, acho que no versículo 4, no 4, eles falavam assim, ó, vamos construir uma cidade e com uma torre alta para alcançar os céus. Construir uma cidade não é uma coisa boa? Bom, não é? Construir, né? Juntar ali a galera ali, né? Que igual a gente se junta aqui, hoje a gente se juntou aí, os dois cultos, né? Uma coisa boa, né? Mas por que Deus entrou no meio dessa história ali? Construindo uma coisa boa? E eles se dedicaram, né, àquilo ali, né? Eles estavam ali, empenhados ali. Pensa numa galera quando fala assim, ó, vamos para o mutirão lá embaixo, todo mundo vai que vai, né? Quem que vai aqui? Ninguém vai, né? Os caras arrumam uma desculpa, eu tenho que trabalhar, hoje não dá, eu tenho que ajudar minha mãe, eu tenho que fazer um monte de coisa. Isso aí é só para a gente fazer um paralelo aí, viu? Deus está falando com você. Só que lá na história de Gênesis, construiu uma coisa boa, né? Mas qual que era a motivação deles? E a gente ouviu bastante sobre motivação também. Qual que era a motivação deles, né? Alcançar os céus. Mas por quê? Depois você continuar lendo o versículo aqui, né? Ele fala assim no versículo 4, que alcancemos o céu, assim o nosso nome será famoso. Então a motivação deles era errada. Eles queriam fazer aquilo para eles serem reconhecidos, né? Para eles serem famosos, né? Para ele falar assim, olha, porque Deus não espalha a gente. E aqui que eles mais temiam aconteceu, né? Então, construir uma coisa boa, mas qual que é a motivação? Qual que é a sua motivação de buscar Deus? Por que você vem para a igreja? Por que você está aqui hoje? Qual que é a sua motivação? É porque juntou os dois cultos, é um culto diferente? Qual que foi a motivação que te trouxe aqui? Sabe por que eu te pergunto isso? Eu sempre pergunto isso para os adolescentes, porque a gente tem que fazer essa pergunta. Qual que é a motivação que eu sirvo a Deus? Por que eu sirvo no ministério? Por que eu faço algo para o meu irmão? Por que eu faço algo para o meu pai? Não, levando mais além, não só na igreja, não. Por que você faz algo no seu trabalho? Só porque você é pago para fazer aquilo? Qual que é a sua motivação? Então a gente tem que se avaliar qual que é a motivação que a gente está fazendo as coisas, principalmente para Deus. Porque se a motivação for, não, eu estou lá servindo a Deus porque Deus me chamou para aquilo. Realmente Deus te chamou para fazer aquilo? Ou você está fazendo porque você acha que Deus te chamou? Deus confirmou isso, falou isso com você? Eu tenho convicção de que eu estou fazendo aquilo que Deus mandou fazer. Porque Ele falou comigo. Não foi ninguém que falou, não foi nenhum pastor que colocou a mão na minha cabeça. Não, Deus está te mandando te dizer. Acontece? Isso acontece. Mas quando Deus chama a fazer algo, Ele fala aqui, ó, dentro de você. Então qual que é a sua motivação, né? Construir uma coisa boa, né? Os planos deles eram egoístas, né? Eles queriam ser reconhecidos, né? E o orgulho, cara. Pensa numa coisa que derruba o crente. Derruba qualquer pessoa, não é só cristão, não. O orgulho. Porque a gente é orgulhoso. Quem que é orgulhoso aí? Vocês são mentirosos pra caramba, viu? Todo mundo é orgulhoso. Às vezes uns mais, outros menos. Todo mundo tem orgulho. Se você fala que não tem orgulho, você não é dessa terra, não. Porque isso nasce no ser humano. A gente nasce com isso. O problema é como você lidar com isso. O que você faz quando você sente aquele sentimento de querer ser melhor do que o outro? Você nunca sentiu isso? Todo mundo sente isso. Eu já senti isso várias vezes. E é uma luta, porque a Bíblia fala que o espírito luta contra a carne. Então esse povo aqui, ele queria ser reconhecido, né? Só que esse povo era unido, mano. Pensa que Deus teve que descer lá e falou assim, olha, se eles continuarem do jeito que eles estão aí, eles vão conseguir fazer aquilo que eles estão planejando. O que Deus tem que fazer? Intervir naquilo, né? O que a gente tem que fazer é o nome de Deus conhecido. Como Deus é conhecido,
Se for por mim, por você, amém, você contribuiu. Quantas pessoas que não pregaram o Evangelho? Sabe por que o Evangelho chegou até nós até hoje? Porque pessoas morreram, pessoas deram sua vida, né? Passaram por cima do orgulho, né? Alguns foram conhecidos, ficaram famosos, porque está registrado na Bíblia o nome de muitos, mas o nome de muitos não estão aqui registrados. Mas o nome de Deus tem que ser conhecido através da minha vida e através da sua vida. Não importa se você tem um destaque ou não. Não importa se você é visto ou não. Não importa se você está aqui pregando ou não. Se você prega numa célula, mano, você está fazendo o nome de Deus conhecido. Se você é conhecido, se Deus te leva a lugares maiores, não deixa que o orgulho tome conta do seu coração, porque vai chegar uma hora que Deus vai te provar. Saber se você está ali fazendo, qual que é a motivação do seu coração, fazendo porque você quer fazer o nome dele conhecido ou fazer o seu nome conhecido. Deus vai te provar. E vai chegar esse momento, porque Deus quer levar a gente a lugares maiores, mas Ele só leva a gente a lugares maiores quando a gente aprende a subir os degraus pequenos. Se você não aprende, você não vai, quando chegar lá no alto, o orgulho te derruba. A gente vê isso na vida de Saul. Cara, Saul foi um homem escolhido por Deus para governar um povo de Israel. Sabe o que é o povo de Israel? Foi o povo escolhido de Deus. Deus escolheu aquele povo ali. O que derrubou ele? O orgulho. Porque ele já era o cara que fazia tudo, estava à frente, foi lá fazer o que ele não deveria fazer, que tinha gente para fazer o sacrifício. Ele foi querendo, está demorando demais, eu vou lá fazer porque eu sou o rei. Ele perdeu tudo aquilo que Deus tinha para a vida dele, por causa do orgulho. Então, toma cuidado com o orgulho aí. Deus tem que ser único, né? Então, Deus dispersou o povo por causa da motivação. Um outro texto que eu quero falar, que fala sobre unidade, como viver uma vida de unidade, que é um texto que a gente conhece bastante, que está lá em Atos. Quando vem o dia de Pentecostes, o Espírito Santo toma aquele povo, né? E eles estão cheios do Espírito Santo, né? Esse aqui eu quero ler, está lá em Atos capítulo 2, o versículo, a gente vai ler do 42 ao 46, fala assim, ó, começando no 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se em unidade, tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Bom, eu quero começar falando aqui sobre o primeiro ponto aqui que ele fala aqui. Eles faziam o quê? Eles se dedicavam ao ensino. Para a gente ter comunhão e aprender a palavra de Deus, a gente tem que se dedicar. Se a gente não se dedicar, a gente não consegue. Porque todo mundo é diferente. Você olha para o seu lado aí. Seu irmão aí está do seu lado, olha para o outro aí. Cara, você é bem diferente dele. Não é só fisicamente. É aqui dentro também. Né? Porque às vezes a gente olha só o estereótipo, né? Só o cabelo, a roupa, o jeito de vestir, o jeito de falar, né? Mas aqui, interiormente, todos nós somos diferentes. E se você não aprender a lidar com a diferença, você não vai conseguir ter comunhão. Aprender a entender a outra pessoa. Por que a pessoa age do jeito que ela age? Por que ela fala do jeito que ela fala? Por que ela se veste do jeito que ela se veste? Saber que as roupas também falam da imagem da pessoa, quem ela é. Porque ela externa o que ela é através da como ela fala e do jeito que ela se veste. Eu já preguei aqui uma vez, falando sobre o estilo de música, né? Como você conhece um roqueiro? É fácil identificar um roqueiro, por quê? Por causa das roupas que ele veste, né? Um pagodeiro, é fácil também. É fácil identificar um pagodeiro. Hoje está mais difícil, porque antigamente era mais, né? Mas se dedicar à comunhão, cara, é algo difícil. Para ter unidade, se você não aprender a entender a pessoa que você convive, que ela é diferente de você, que não vai ter os mesmos gostos que você, que não pensa igual a você não vai conseguir ter unidade, você não vai conseguir viver em comunhão. É aprender a viver com a diferença. É fácil? Não, pensa num negócio difícil. Quem é casado aqui sabe do que eu estou falando. Quem é casado, o dia que você casar, você vai entender. Porque a gente fala, quando você casar, você vai ver o que é ter diferença. Que você vai querer uma coisa, seu marido quer uma coisa, a esposa quer outra. Mano, tem que chegar num consenso, senão vai dar pau de briga todo dia. Então, assim, você tem que aprender a viver em comunhão, né? O segundo termo aqui, ó, continuando o texto que a gente leu, se dedicavam no ensino e na oração, né? Que começa no 42. No 43, no versículo 43, fala que eles eram cheios de temor. Sabe por que às vezes a gente não vê o poder de Deus se manifestando no nosso meio?
No nosso meio, eu falo no meio da igreja, ou você também na sua vida, porque às vezes a gente não tem o temor de Deus. Fala, não, mas eu temo a Deus. Temor de Deus não é ter medo de Deus, né? Você tem reverência a Deus? A palavra de Deus? Você estuda a Bíblia? Você lê a Bíblia? Quem lê a Bíblia aqui? Sinceramente. Quem lê a Bíblia todo dia? Quem não lê a Bíblia, levanta a mão aí. Eu sei que tem gente aqui que não lê a Bíblia, pode levantar a mão aí. Seja honesto diante de Deus. Isso que é temor de Deus, você ser honesto diante dele. Não adianta você falar assim, porque às vezes a gente não tem tempo de ler, porque você não prioriza. Quantas vezes você pega o celular e olha o WhatsApp por dia? Toda hora, né? Piscou seu celular, você já... Tem gente que nem pisca, já olha para ver, deixa eu ver se tem mensagem, né? Se a gente tivesse essa mesma intensidade de ler pelo menos um versículo por dia, você ia conhecer mais de Deus. Temor a Deus, né? Querer conhecer Ele, né? Ter reverência à palavra dele, né? Porque às vezes a gente está na hora do louvor, lógico, cada um age de um jeito, tem uma maneira de agir na hora da adoração, tem gente que pula, que grita. E às vezes o irmão que fica lá quietinho, a gente acha que o irmão não está adorando, né? Isso é aprender a ter comunhão, né? Identificar as diferenças, né? Não é porque ele faz diferente de você que ele não está fazendo o que é certo, né? E às vezes a gente critica, né? Às vezes a gente olha, mas o irmão não está recebendo, não. Às vezes Deus está falando mais com ele do que com você, porque você está olhando, né? Está olhando com um olhar que não era para você olhar, né? Então, temor, né? Porque as coisas... A gente continua lendo o versículo aqui, ele fala o quê? Cadê aqui? Deixa eu achar o versículo. Eu pulei lá para trás, não. Vou ler aqui, que eu marquei aqui. Ó. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Então, eles conseguiam fazer os sinais, né? De ter cura, de realizar milagres, porque eles tinham o temor de Deus. Se você não tiver o temor de Deus, você pode até orar, você pode até tentar, mas as coisas não acontecem. Vou bater o recorde, ó. 15 minutos eu já falei a metade da pregação. Eu sou bem objetivo mesmo, nas minhas pregações eu sou bem direto. Vamos lá, continuando aqui, ó. No 44, no versículo 44, ó, depois vocês marquem esse texto aí, dá uma lida lá. Às vezes você conhece, mas leia com calma. Eu comecei a ler com calma, Deus me deu várias revelações aqui em questão desse texto. Né? O 44 ele fala assim, ó, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Primeira coisa que você tem que fazer é o quê? É crer. Mano, se você não acreditar que você vai conseguir viver em unidade, você não vai conseguir. Se você não crê nisso, se você fala, eu creio porque o pastor falou, mano, você tem que crer, você que tem que acreditar. Porque é difícil você conviver com pessoa que é diferente, pensa diferente de você. Às vezes, as maiores brigas, as maiores discussões que a gente enfrenta com as pessoas é porque a gente não entende isso, que ela é diferente. Às vezes, o ponto de vista dela é diferente. Quer dizer que ela está errada e você está certo. Não, vocês têm olhares diferentes. Às vezes, o que ela está enxergando, você não consegue enxergar. O que você está enxergando, ela não consegue enxergar. E não é mostrar quem está certo e quem está errado, né? É aprender a chegar num consenso. Às vezes, os dois estão certos, mas são pontos de vista diferentes. E às vezes os dois vão estar errados. Aí entra o quê? O orgulho. Se a pessoa não tiver humildade para falar assim, não, tá bom, vamos entrar num consenso aqui. Mas não tem mais. Se entra num consenso, é um consenso. É abrir mão da sua vontade para que o outro cresça. Né? O que Jesus fez? Ele foi humilde. Como que ele mostrou humildade? Ele precisava falar para as pessoas que ele era mau pregador? Não, as pessoas viam isso. Ele precisava mostrar que ele tinha poder de cura? Não. As pessoas viam isso nele. Por que as pessoas iam atrás dele? Porque viam. Não adianta você falar. As suas atitudes vão falar melhor do que as suas palavras. Não adianta você chegar aqui, quem pega o microfone, né, pregar palavras bonitas, porque não é difícil. Se você estudar, você consegue fazer isso. Ter uma boa oratória, falar bem, não é difícil. Se você treinar, você vai conseguir fazer isso. Mas, se aquilo que você está falando, depois que você sair daqui, estiver aí, ou lá na sua casa, ou lá no seu trabalho, e as pessoas veem diferente daquilo que você fala, são só palavras. Né? Como que você vai mudar uma humanidade se você não consegue mudar você mesmo? Que a primeira pessoa que a gente tem que mudar é nós. Antes de você querer mudar o seu irmão, antes de querer mudar quem é casado, a sua esposa, antes de querer mudar o seu pai, a sua mãe, mude você, que você vai ver a mudança e a transformação na vida dele. Então, primeiro a gente tem que crer, né? Para a gente manter a unidade, independente daquilo que a gente sente, daquilo que a gente pensa, né? Como eu falei, né? Às vezes a visão que uma pessoa tem da igreja é diferente da sua. E pessoas têm visões diferentes.
Tem pessoa que fala mal do pastor, fala mal do líder, fala mal do irmão. Tem, não tem? Claro que tem. E se a gente não aprender a olhar e falar assim, mas peraí. E o pior de tudo isso é que às vezes a gente vai no embalo da pessoa, né? Qual que é a visão que você tem, sua, da igreja? Sua visão, não do que as pessoas falam para você. Sabe por quê? Porque às vezes a gente é induzido a acreditar em coisas ou enxergar coisas porque pessoas falam para a gente. Não porque realmente a gente acredita naquilo. Às vezes um fala uma coisa para você e você fala, nossa, eu nunca tinha pensado isso, nunca tinha olhado isso. O que acontece? Você começa a reparar, você começa a olhar, né? Quando é coisa boa, amém. Quando é coisa ruim, o que acontece? Isso aí vai fomentando, né? Vai aumentando, né? É que nem aquela história do telefone sem fio. Fala uma coisa lá, quando chega lá no final, nada a ver daquilo que você falou, completamente diferente. Então, se a gente não estiver atento, né, aos nossos sentimentos, aos nossos pensamentos, se não estiver de acordo com a palavra, irmão, corta. Isso é matar a carne, o orgulho, né? Você ser humilde, falar assim, não está escrito. Por isso que a gente tem que ler, conhecer a palavra. Se a gente não lê e não conhece, como você vai saber se você está certo ou se está errado? Não é o que eu sinto, não é o que eu penso. É o que Jesus falou, é o que Deus falou na palavra. Se a gente olhar na Torre de Babel, Jesus não tinha vindo ainda. Deus teve que descer lá. Aqui no Atos dos Apóstolos, não, eles já conheciam a palavra. Jesus já tinha vindo, já tinha ensinado o caminho que eles tinham que seguir. E mesmo assim tinha povo que se desviava do meio do caminho. Você conhece gente que já se desviou no meio do caminho? Você acha que lá naquela época não era assim? Claro que era. Era a mesma coisa, né? Continuando o texto aqui no versículo 46 no final, né? Finalzinho aqui, né? Eles participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Sinceridade. O que é uma pessoa sincera? É uma pessoa verdadeira, que não mente, que ela é transparente, é uma pessoa reta e íntegra. Jesus era assim. Ele era uma pessoa que era sincera. Todas as pessoas que chegavam até Jesus, ele não falava, meu filho, tá bom, eu sei que você errou, mas vem cá, deixa eu te dar um abraço. Ele abraçava, mas ele não falava assim. Falou assim, se arrepende do seu erro. Quando as pessoas vinham até Jesus, quando a mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus, né, ela falou assim, vai que a tua fé te curou. Ele sabia que ela era pecadora, mas ele não condenava, ao contrário do que a gente faz às vezes. Né? Às vezes a pessoa vem abrir o coração com a gente, em vez da gente olhar com os olhos que Deus olha, né, que Jesus olha, né, a gente olha com os olhos humanos, né? Nossa, mas a pessoa não acredita. Por quê? Porque o nosso coração não está na unidade de viver o reino. Porque quando a pessoa está em dificuldade, a dificuldade dela é a sua dificuldade. O problema dela é o seu problema. Lógico que não vai trazer o problema para você. Mas se a pessoa está alegre, você se alegra, né? Não é que a Bíblia fala? Ser irmão não é isso? Família não é isso? Se um sofre, todo mundo sofre. Se um se alegra, se um se perde, a gente fica triste. Porque Deus quer que a gente viva unidade. Unidade é isso, você se preocupar com o seu irmão. Se preocupar com o irmão não é querer saber da vida dele. Porque tem gente que é assim, quer saber do irmão só para saber, mas não quer ajudar em nada, só quer saber. Só quer saber do que está acontecendo. Só quer estar informado de tudo que está acontecendo. Você acha que não tinha isso quando os apóstolos andavam com Jesus? Dava treta lá, falaram, vamos lá perguntar para Jesus quem é que é o maior aqui. Não, eu quero sentar do lado direito, outro sentar do lado esquerdo de Jesus. Vem cá, resolve aqui, eu quero sentar lá, o outro também quer. Falando, quem que é o maior no reino de Deus, né? Quantas vezes eu tenho que perdoar? Acho que essas tretas não saíam lá com Jesus? Jesus, a maior calma, a maior paciência do mundo ensinava. Então, viver unidade não é você querer saber da vida do irmão só para saber, é querer saber para ajudar. Você vai orar, pelo menos isso, você vai orar, então nem saiba da vida do irmão, nem saiba do problema dele, porque não vai resolver. Vai ser só mais um falando para o outro, falando para o outro, falando para o outro, que não vai gerar unidade. Na verdade, vai gerar divisão isso aí, né? Você fala para um, o outro fala para o outro fala para o outro e não resolve nada. Né? Em João 24, no versículo 4, na parte A, fala assim, Josué, desculpa. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-lo com sinceridade e com verdade. Às vezes a gente fala que a gente é sincero. Eu sou bem sincero, às vezes até demais. Minha esposa, hoje eu me controlo mais, porque hoje eu vejo as coisas, eu seguro para não falar. Porque às vezes fala, nossa, até hoje ela fala, você é grosso, você... Eu me policio muito, por isso que eu não sou de falar muito. Porque o que eu tenho para falar, eu falo, não é para ofender. Eu falo o que eu penso, eu sou sincero. Se a pessoa vir me perguntar uma coisa, irmão, cuidado quando você vir perguntar uma coisa. Não é para você ficar com medo, não. Mas esteja preparado para o que você vai ouvir. E Deus também é assim. Às vezes a gente vai perguntar as coisas, a gente fica até com medo de perguntar as coisas para Deus.
Porque Deus, ele é sincero, ele é verdadeiro, ele é justo, ele é reto. Ele vai falar aquilo que você precisa ouvir, não aquilo que você quer ouvir. Sabe qual que é a dificuldade hoje que a gente vê nas igrejas, da gente ver unidade dentro da igreja? Porque a pessoa vai para um culto, quando a palavra é bênção, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar, Deus vai te prosperar, Deus vai. Mas a palavra de Deus, ela é um espelho. Ela reflete aquilo que você vai lá, ó. Você tem que mudar o seu caráter, você tem que parar de ser mentiroso, você tem que parar de ser egoísta. Tudo isso também está incluso no pacote ali. Mas a gente só quer receber, né? Só quer as coisas boas, só quer a bênção de Deus. A gente não quer o confronto de Deus. E como que você vai crescer? Como você vai aprender a viver a unidade? É interessante que eu estava ali orando antes de começar, né? Pensando assim, questão das idades, né? Porque algumas coisas que veio me vir na mente, Deus foi me lembrando, né? Dos cultos que a gente faz, né? Tem um culto do Move. Antes não era assim, antes era um culto só, né? Cara, pensa numa dificuldade que foi para a gente separar. Separar não é para ter divisão, separar porque às vezes uma palavra que a pessoa precisa ouvir, um adolescente, um jovem não precisa ouvir. E a gente tem pessoas que não entendem isso. Sabe o que me veio na mente? Quando você entra na escola, você entra na escola no 5º ano? Você entra na onde? Prézinho, né? Não, prézinho, não é no primeiro, não. Você entra no prézinho, faz a escolinha, depois tem o primeiro, depois tem o segundo. Você vai crescendo, né? E, cara, não adianta eu falar para um jovem, para um adolescente, coisa que não adianta eu falar para um jovem coisa que um adolescente precisa ouvir. E, às vezes, a gente não entende isso. O que cria isso? Se a gente não tem esse entendimento, né, parece que a gente está separando. Não, na verdade, a igreja ou o povo de Deus é um só. Só que a gente tem etapas da nossa vida que a gente precisa passar, porque a gente não está preparado para aquilo ainda. Não adianta você falar que vai fazer faculdade se você não terminou o primeiro colegial ainda. Você não vai conseguir. Você não aprendeu aquilo. Você não tem experiência por aquilo. Então, em Josué 24:4 fala isso, né? Pois temei ao Senhor e servi-lo com sinceridade. Para terminar, que já está acabando meus 5 minutos, glória a Deus que eu vou conseguir acabar no tempo. Deixa eu tomar uma água aqui. Eu tenho 5 de folga, né? Brincadeira. Última coisa que eu quero falar, que é algo que Deus falou bastante, bem forte comigo há um mês atrás. Na verdade, Deus já vem falando algumas coisas desde o início do ano, mas isso Deus falou primeiro para mim, depois eu até compartilhei alguma coisa no Wake, que estarmos unidos, né? Tá cheio do Espírito Santo, é manifestar o poder dele. Como que a gente manifesta o poder de Deus, né? Como que a gente manifesta os dons do Espírito? Quem sabe qual que são os dons do Espírito aí? Está lá em Gálatas capítulo 5, no versículo 22 ao 25. Os dons do Espírito são amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Sabe o que é estar cheio do Espírito? É você manifestar isso aqui, ó. Tudo isso aqui. Está cheio de Espírito não é só na hora que você está sentindo o poder de Deus ali, que você sente algo diferente ali. Ali é um momento, ele é pontual aquilo. Você está cheio do Espírito Santo, é você ser uma pessoa amorosa. É difícil ser amoroso com todo mundo. Tem gente que dá vontade de você pegar, mas você tem que ser amoroso. Você acha que Jesus também não pensava igual a gente pensa? Ele era ser humano. Mas sabe o que ele fazia? Ele tinha um domínio próprio. Ele não agia segundo o que ele sentia, ou segundo o que ele achava que tinha que acontecer. Jesus era uma pessoa alegre, né? Ele transmitia paz, né? Você transmite paz para as pessoas que estão do seu lado, ou você é aquela pessoa que a pessoa conversa com você, parece que ela te contagia, né? A gente contagia tanto para o lado bom quanto para o lado ruim também. Aquela pessoa que é muito, né, agitada, você fica perto dela e você começa a ficar igualzinho. Porque você transmite aquilo que você tem para a pessoa, né? Você é uma pessoa que tem paciência de esperar? Tem muita gente que não tem paciência. Cara, pensa, hoje as pessoas me veem assim, calmo, tranquilo, pensa que eu sempre fui assim. Irmão, você não me conheceu quando eu não era convertido. Pensa uma pessoa que era agitada, elétrica, e Deus foi me moldando. Tem que moldar. Todo dia Deus vai moldando a gente. Você é uma pessoa amável, pessoas que as pessoas gostam de estar perto de você. Ser amável não é só tratar bem ali, falsidade não, irmão, é ser verdadeiro mesmo. Se você está ruim, você fala, cara, eu não estou bem, não estou legal, deixa aqui no meu canto aqui. Isso é ser transparente, ser verdadeiro. Não é fazer cara de paisagem, está tudo bem, o cara está lá dentro, só assim, você está tudo bem, não está, mentira, não está.
Tem que ser verdadeiro. Falar, cara, eu não estou bem hoje. Ora por mim, ora aqui por mim. Porque às vezes a gente tem medo, às vezes, até de pedir oração, né? A gente fala, não preciso. Precisa e o orgulho não deixa, né? Você é uma pessoa fiel, você é uma pessoa boa, você gosta de abençoar as pessoas, porque a gente gosta de ser abençoado, né? A gente pensa que bênção é só dar as coisas para as pessoas. Abençoar as pessoas não é só assim. Cara, você abençoa a pessoa quando você ora, quando você fala um bom dia, quando você dá um abraço, você está abençoando a vida dela. Você é uma pessoa que tem mansidão. Então, se a gente não começa a praticar essas coisas, esses frutos do Espírito, não adianta você falar que você está cheio do Espírito. Você acha que está, mas você não está. E Deus falou bem forte isso no meu coração. Não adianta você falar que, e não falar só porque eu sou líder, não. Na verdade, eu sou o principal, que eu tenho que demonstrar isso para as pessoas. Às vezes não é porque eu fico no meu canto quieto, que eu não pratico essas coisas. Cada um tem um jeito de ser. E eu não vou mudar meu jeito porque as pessoas querem que eu mude. Deus me fez assim. Você acha que eu já fiz essa pergunta para Deus? Deus, por que eu sou assim? Por que eu não sou de conversar? Minha esposa vive me cobrando. Nossa, chega nos lugares você nem conversa. Cara, eu não consigo. Se a pessoa chegar e conversar comigo, eu converso. Senão eu fico lá. Se ficar 10 horas comigo lá numa sala, você não abrir a boca, não vai ficar 10 horas sem falar nada. Quieto ali. Sabe o que Deus falou para mim? Eu te fiz desse jeito. Deus me usa do jeito que eu sou. E eu entendi isso. Não adianta você querer ser quem você não é. A gente tem referência, tem pessoas que a gente se espelha. Aí a gente vai falar, nossa, eu queria ser igual fulano. Pergunta para Deus se Ele vai te fazer daquele jeito. Deus quer te usar do jeito que você é. Deus vai me usar do jeito que eu sou, calado, quieto. Mas quando eu preciso falar, eu falo aquilo que Ele manda eu falar. Muitas vezes eu me seguro para não falar, porque eu sei que tem coisas que vêm e não é do meu coração, coisas que Deus já me falou. Se eu abrir a boca, vai ferir. Então eu calo, eu fico quieto. Mas isso é bom e é ruim, porque às vezes a pessoa precisa ouvir, só que às vezes ela não está preparada para ouvir. Uma vez o pastor Eduardo trouxe uma ministração, né, que falou sobre a gente às vezes ser sincero demais, né? Isso é bom e é ruim, porque às vezes você é muito sincero e fala muito direto, a pessoa não está preparada para ouvir aquilo que você tem que falar, o que você está falando para ela. Se ela não tiver maturidade para entender. Maturidade não tem nada a ver com idade. Maturidade tem a ver o tempo que você, a experiência que você tem com Deus. Eu sempre falo isso, e Deus sempre tem falado comigo, que vai mudar a sua vida não é você ouvir pregação. É importante, lógico que é. Não é você ficar só adorando a Deus, é importante? É importante. O que vai mudar a sua vida é a sua experiência com Deus. O que mudou a minha vida, a minha história, foi a experiência que eu tive com Deus. Foi aquilo que Deus foi falando comigo aqui, ó, aqui dentro. Não é só aqui nesse ambiente, a gente fala de adoração, né? De entrega. Cara, você ora no seu quarto, você se entrega do jeito que você se entrega aqui, lá dentro do seu quarto, quando ninguém está vendo? Porque às vezes você está aqui levantando a mão, né? Você abre até o olho para ver se tem alguém levantando a mão, você às vezes até abaixa. Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado com que você está aqui, ó, com a verdade do seu coração. Quero orar com você, feche seus olhos aí. Deus, obrigado por esse tempo que nós compartilhamos aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Que nós possamos aprender com o povo da Torre de Babel, Pai, que era um povo unido, que tinha um propósito, tinha foco, Pai. Mas nós não queremos ser como esse que tinha motivação errada. Que a motivação correta, Pai, possa estar no nosso coração, Pai. E se nós, Pai, estamos com a nossa motivação errada, Pai, o Senhor nos mostre hoje, Deus. Porque nós queremos caminhar, Senhor Deus, conforme a Tua palavra, Pai. Não segundo aquilo que pensamos, aquilo que sentimos ou aquilo que queremos, Pai, mas segundo a Tua vontade, Pai. Eu sei o quanto isso é difícil, Pai, negar a nossa vontade, Pai, mas eu sei que Teu Espírito Santo nos capacita, Pai, que nós possamos avançar, Pai, como igreja, como povo de Deus, Pai, para que pessoas, jovens e adolescentes sejam alcançados, Senhor Deus, pela Tua palavra através de nossas vidas, Pai. Que nós possamos ser um povo unido, Pai, como o povo de Atos, Senhor Deus, que entendeu o propósito, Pai, do que é ser igreja, Pai, que não é viver somente para si mesmo, Pai, que é entregar a sua vida pelo próximo, Senhor Deus, literalmente, Senhor. Os seus sonhos, os seus desejos, os seus planos, abrir mão de coisas materiais, Pai, de conquistas, para que pessoas sejam tocadas pelo Teu Evangelho, Senhor. E se isso, Pai, for para que nós venhamos a viver realmente, Pai, a essência daquilo que o Senhor quer colocar, Deus, dentro dos nossos corações, Pai, que seja feita a Tua vontade nas nossas vidas, ó Pai, no nome de Jesus.
hoje a gente está meio que misturando, a gente separa um pouco, como o André falou, a gente tem um culto aí com os adolescentes e um com os jovens, hoje a gente fez uma mistureba aí. Gente, e que da hora, a gente veio de uma semana na pegada, né? Semana passada veio numa pegada forte, com essa ideia aí. Quantos curtiram estar lá? Ah, pouca gente, ou foi pouca gente lá, ou vocês não curtiram muito não. Quantos gostaram aí? Melhorou um pouquinho. E o que o Dé falou um pouco é muito que Deus tocou na minha vida lá na SDA, né? Sobre unidade. Eu sei, o pastor Vilela fala muito pra gente sobre unidade, né? Vocês têm noção da importância da unidade? Vocês têm noção? A importância da unidade? Ó, eu vou dar um exemplo prático pra vocês agora. Eu falei pro pessoal do louvor ficar ali que eu quero usá-los para isso. Agora sim, ó, feche os olhos vocês do louvor aí, todo mundo fecha o olho. Agora, todo mundo com o olho fechado, eu quero que vocês pensem uma música. Com o olho fechado, não é difícil, gente. É só pensar uma música com o olho fechado. Preparou aí? Já pensou? Ô Jota, libera todo mundo aí pra gente. Agora o seguinte, vocês já pensaram, só corta o talk do Strack lá pra não sair nenhuma cola ali. Ó, então pensa aí. Pensou? Agora, quando eu contar até 3, vocês vão começar a tocar e cantar a música que vocês pensaram. Nossa. Beleza? Preparados aí? Então vamos lá. 1. Não, Cinti e Dani, vocês não estão combinando não, vocês estão de brincadeira, né? Vamos lá. No 3 então, hein? 1, 2, 3, vai. A alegria está no coração. Tá bom. Pensaram igual aí, ó? Olha, foi bem. Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eles estão em unidade ali? Mas peraí. Nós estamos em unidade aqui? Estamos, tá todo mundo junto aqui, não tá? Eles estão em unidade ali, tá todo mundo junto. Porém, o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é que a unidade, ela precisa de um propósito, certo? A gente precisa ter um propósito para aquilo. Agora sim, Strack, solta uma música aí no talk, pra vocês tocarem junto agora. Já entra no refrão já. É. Vai, vou contar até 3, tá? 1, 2, 3, vai. Ih, cué. Meu, é uma música só, não precisa ser várias, uma só. Como? Vai, dançar na chuva, vai. Nova criatura sou, velho homem, tá no rei. Vou dançar naquela terra que ele prometeu. Eu vou. Nova criatura sou, velho homem já morreu. Aê. Obrigado, gente. Uma salva de palmas pra eles aqui, ó. Meu, vocês viram a diferença de quando a gente tem um pessoal em unidade, porém sem um propósito, e quando a gente tem uma galera com unidade e com um propósito? Não adianta, às vezes, a gente tá fazendo um monte de coisa junto, mas cada um fazendo uma coisa diferente. Ali a gente viu claramente que você, mesmo estando em unidade, nem sempre você vai conseguir fazer algo, vamos dizer assim, correto. Ou a gente tem um alvo, aonde a gente vai, o que a gente quer, qual que é o propósito que a gente tem para isso. Podemos ter unidade, mas se não tem propósito, não vai adiantar nada. A gente fala bastante que no casamento não unimos 2 pessoas, nós unimos 2 propósitos. Se você casa com uma pessoa com um propósito totalmente diferente do seu, gente, não que não vai dar certo. Deus pode mudar muita coisa. Porém, vai ficar muito mais difícil. Vai sair uma música, mas igual a primeira versão ali. Então, precisamos ter propósito em tudo que nós formos fazer. Esse é o primeiro ponto. Deu para ficar claro para vocês que mesmo com unidade, mas sem propósito, vira uma bagunça. Certo? Isso aí, Tati. É isso aí. Fica com ciúmes não, mano.
Ó, ficou claro, né, gente? Agora, eu queria fazer outra coisa também. Porque, para mim, a unidade tem que ficar muito bem clara na nossa cabeça. Porque, assim, hoje a gente está aqui numa galera boa. Mas qual que é o propósito de tudo isso? Qual é o nosso objetivo? O que nós pretendemos? Meu, fiquei feliz demais lá sabadão. No último dia, eu acredito que a gente tinha mais de 200 pessoas lá com a gente, né? Eu não sei quanto tinha, mas tinha mais de 200 pessoas lá. Não foi somente os jovens e os adolescentes, mas uma boa parte da igreja estava com a gente lá. Vocês acreditam que Deus estava naquele lugar? Vocês acreditam nisso? E o segundo ponto que eu queria trazer para vocês é justamente isso. Quando a gente fala de unidade, vocês sabem que Deus precisa de cada um que está aqui, do jeitinho que você é. Lógico que Ele vai fazer umas melhorias, vai ajustar algumas coisas que tem na sua vida, mas Ele quer usar você. Você passou na sua mente, na sua cabeça, alguma vez que você é incapaz, você não serve para nada, eu não estou aqui para isso, eu não vou conseguir me ajustar a isso. Essa pessoa é melhor que eu, ele não sei o quê. Agora, eu fico imaginando assim, você viu aquela bagunça que ficou a primeira situação, certo? Então para a gente deixar algo mais uniforme, melhor, se a gente colocar só bateria, será que vai ajudar? Ou só guitarrista? Tecladista é sacanagem, que hoje em dia os caras estão tocando bateria e no teclado, estão fazendo tudo no teclado, né? Estão acabando com nós, Cezinha. Mas não daria certo, gente. Porque Deus precisa de pessoas de vários jeitos, formato, personalidades. Agora eu queria fazer outra demonstração para vocês, da importância de cada um aqui. Eu queria chamar o Cezinha, o Fê e o Hugo aqui. Você já sabia, ó, na unidade, meu. Você já está no mesmo propósito, Cezinha. É verdade, então peraí. Vou chamar o Andrezão, quero ficar mais parecido ainda. Andrezão, vem aqui, vocês três aqui. Ó, vem aqui, não, fica aqui, mais perto aqui, ó. A gente tem um objetivo, certo? Nosso objetivo é relar nessa lâmpada aqui, ó. Agora me fala uma coisa. É lá. Vocês acham que só vocês três, mesmo subindo o Andrezão colocando Cezinha no ombro, segurando o Hugo. Mas assim, e pensando assim, Olha, chegando no final, tô bala, sem dor nas costas ainda. Colocar um Cezinha aqui no ombro. Agora, mas pode ser um jeito mais fácil. Quer ver? Não sei se seria mais fácil, mas poderia ser um pouco melhor. Quer ver? Agora, o Andrezinho e o Bruno, vem aqui, ajuda eu aqui também, vocês dois. Pode vir. Agora eu queria o Azaf, cadê o Azaf? Ó, tem um jeito, meu, que é importante e dá certo, e precisa de homens corajosos. Sabe o que a gente vai fazer aqui? Um negócio que... Vamos fazer uma pirâmide, mano. Vem aqui os vocês três são a base, ó. Vocês três são a base. Vem aqui vocês três, Andrezão e Hugo. Eu peguei todo o calça escura, ó. Vocês não estão com chulé, não. Aí vocês escolhem, vocês querem com tênis ou sem tênis, ó. Vocês três faz a base, ó. Vocês fazem meio que um agachamento de leve só. Isso, ó. Mais pra baixo, ó. Aqui, ó. Isso, aqui, ó. Vai, faz aí. O Andrezão e o Brunão, eles vão subir na perna de vocês. Isso, ó. Aí, fica mais pertinho, aí, ó. Vai, isso. Força! Segura aí. Essa tremedeira, Dé. Dá a mão pro Bruno, segura a palha no Bruno, Dé. Aí, ó. Ô, Má, ajuda aqui, ó. Segura esses dois aqui, ó. Pera aí, não. Vai não, gente, vocês são fortes. O Cezinha nem levantado, tá? Ó, agora pera aí, ó. Pera aí, sem gritar. Mas por que você tá agachado tanto assim? Não precisa ser tudo isso. Ó, pera aí. Não, aguenta. Ó, a gente tem um propósito também em unidade, certo? Mas agora se o Cezinha sair. Sai, Cezinha. Sai.
Mano. Pera aí. Mano. Vocês viram, tá todo mundo no mesmo propósito, em unidade, mas sem condicionamento físico nenhum. Beleza, isso daí todo mundo já viu, né? O Andrezão, mano, Andrezão, você é louco. Parabéns, ó. Rapaz, os meninos fazem Muay Thai, faz isso, faz aquilo. Quase peidou na farinha aqui. Mas assim, gente, tem um propósito. Você viu que cada um tem o seu lugar. Agora imagina assim, vamos fazer a base de novo? Eu quero que o Azaf fique no lugar de Cezinha. Vamos, Azaf. Vamos logo, vem aqui, vem o Hugão. Vamos, Azaf. Vai. Sobe aí, vai, Dezão. Sobe aqui, ó. Vai, Cezinha vai subir lá no topo, vamos. Vai. Vai. Tá bom. Aqui, ó. Vai, agora, Cezinha, sobe lá, Cezinha. Vamos, Cezinha. Pode ser. Cezinha não foi. Mas o que acontece? Meu, a gente tem aqui. Imagina se Cezinha sobe, eles magam a Azaf no chão depois. Mas por quê, gente? A gente precisa entender que cada um tem o seu espaço no corpo, certo? A gente precisa de braço, a gente precisa de perna, da cabeça, do coração. Então o quê? Do fôlego. Eu assustei agora, mas tudo bem. Então a gente tem que entender que todos nós aqui temos um espaço no corpo de Cristo. Nós todos temos um propósito, nós todos temos algo para fazer aqui como corpo. Agora, se a gente acertar, o Cezinha for mais forte, a gente precisa relar naquela lâmpada, Cezinha. Você aguenta, mano? Vamos lá de novo? Agora a gente vai conseguir. Por quê? E outra coisa, gente, eu queria compartilhar com vocês. Algo que lá no SDA, não sei se vocês perceberam, cada dia era numa igreja, era um pregador, era uma banda diferente, era uma galera direcionando. Vocês perceberam que sempre era o objetivo lá não era aparecer a nossa igreja, aparecer a outra igreja, não. O objetivo, naquele momento, era a gente evidenciar as outras igrejas, abençoar, colocar em evidência as outras igrejas. Era assim, a Nazarena abençoando e mostrando a Batista, Cristo salva, a IBA e assim por diante. Não era assim, Cristo salva, não sei o quê, não. Não era assim, a gente abençoando, colocando as outras pessoas, as outras igrejas mais em evidência. É a gente dando esse suporte. Aqui, a gente tem 3 caras para suportar 2. Para quem alcançar o objetivo lá, o Azaf é lá em cima. Será que a gente consegue? Vamos tentar? Vamos lá, que agora eu acho que a gente consegue, né? Cezinha já descansou, já. Vai lá, Cezinha, confio em você. Vamos lá. Agora vai. Tá firme a ideia? Vai, que eu confio em você. Vamos lá, ajuda eu aqui, ó. Para colocar. Isso, apoia firme aí. Pronto? Vamos jogar o Azaf aqui, ó. Isso. 1, 2, 3 e vai. Vai, não vai cair não, Sobe aqui, ó. Sobe aqui agora. Segura. Pera aí. Estica a mão. Sai, Chico. Ó. Tá bom aí, ó. É isso aí. Mas, gente, qual é a intenção? A gente tinha um objetivo, certo? A gente tinha uma meta. E quem que relou, chegou mais próximo ali? Foi o Cezinha? Foi o André? Foi o Azaf. Porém, todos estavam unidos em um só propósito. Todos estavam unidos em um objetivo só. Você viu a diferença que dá? Será que o Cezinha ia conseguir subir no ombro de todo mundo e relar lá? Cada um tem o seu lugar. Cada um tem o seu melhor, o seu potencial, o seu propósito ali, aqui na igreja. Por isso que são divididos em mestres, pastores, evangelistas. É assim, gente. Olha a pessoa do seu lado e fala assim, você tem, o espaço aqui é seu. Não abra mão do que é seu.
Em Marcos 3, 25, Jesus fala assim, ó. Se a casa estiver dividida, o que acontece? Ela... Alguém sabe o que é isso? Não substituirá? Subsistirá? Não vai, vai quebrar, vai cair, não vai existir, não vai prevalecer. Você entendeu? Não vai funcionar, gente. É a mesma coisa que a primeira música que a gente colocou. Deu certo aquela música? Não, porque mesmo em unidade, propósitos diferentes ali, estava dividido. Cada um pensando em si próprio. Cada um pensando no que quer ali para você naquele momento. Então não vai dar certo. Não vai dar certo. Em Coríntios, 1 Coríntios, Paulo fala assim, ó, porque assim como um corpo é também tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são somente um corpo. Assim também nós somos em Cristo. Nós somos um corpo em Cristo. Precisamos de cada um de vocês aqui para o corpo de Cristo. Amém? Eu nem sei quanto tempo eu tenho. Fala aí, Marcos. 3 minutos? Tá. Eu queria fazer mais uma, não sei se vai dar tempo. Tem 3 minutos ou 2 agora? Ó, Brunão, traz pra mim aquele lá. Eu precisava de 5 meninos, 5 meninas, rapidinho. Já foram? Eu tenho 14? Ah, então beleza. Até respirei agora, pode. Preciso de... Vai, 7 meninos e 7 meninas. Vai. 7. Isso. Ó. 7. Ô, louco. Ah, você estava no banheiro, entendi. Beleza. Ó. Agora sim, segura aqui, Brunão. Brunão, segura aqui. Ó, o objetivo. Vem mais uma menina aqui, para ficar certo. Vai lá. Não sei. Falaram que tá faltando uma. Deu 8? Então vai lá, Brunão, pronto. Ó, agora é assim, ó. Primeiro, eu quero ver os meninos. A gente vai marcar o tempo. Alguém consegue cronometrar pra mim? Cronometrar. Vamos, a gente vai marcar o tempo. Vocês precisam passar o bambolê, todo mundo aqui, o mais rápido possível. Vai, passar aqui, ó. É, tem que juntar, ó. Isso. Junta a mão, Brunão. Passa aí por dentro, vocês têm que passar até chegar no final. Não, não pode soltar o bambolê. Vai passando aqui por dentro, vai assim, já passa. É obrigatório fazer assim? Vai passar inteiro, vai passar inteiro. Vamos, é. Isso, passar inteiro, vamos. Passar rapidão. Vai. Vai, sem soltar. Ó. Ih. Não cai, não. Isso aí quanto tempo deu? 35 segundos? Que isso, hein? 35 segundos? Agora, vamos lá, as meninas estão preparadas aí? Vai! Vai, tá valendo, tá valendo. Vai, tá valendo. Vamos, vai. Quanto tempo? 16 segundos. Ó, isso daí vocês já vão aprender bastante no casamento. Às vezes vocês vão ter que deixar passar. Gente, obrigado, pode sentar aí. As meninas acabaram com vocês. Valeu, meninas, meninos também. Ó,
Eu sei que tinha uns meninos que sabiam já dessa brincadeira, mas o que acontece? O último ponto que eu queria trazer para vocês. Tendo unidade, com propósito, tendo a direção, sabendo onde a gente se colocar no ambiente, muitas vezes a gente vai precisar de um direcionamento. Eles sabiam o que precisava fazer, eles estavam em unidade, vocês viram que os meninos estavam na pegada ali, na vontade de fazer o negócio acontecer para ganhar. Pô, o pessoal não é muito competitivo aqui, né? Principalmente quando separa menino com menino, né? Então, todo mundo já sabia, todo mundo dava uma pegada. Mas o que acontece? A gente teve uma diferença de metade. As meninas foi 100% melhor que os meninos. Vocês conseguem, sabe? Agora eu quero ver. Eu quero ver quem vai fazer a conta. De 32 para 16. 35? Ó, tá, vai dar 100 e poucos % melhor. Não, 35 para 16. Eu falei 32, eu falei 35. Não, gente, foi bem macro, assim. Enfim, vocês entenderam. Foi um pouco mais, foi uns 106%, 107%. Mas vocês entenderam, mas por quê? As meninas, eu falei com elas antes, elas sabiam a brincadeira, então elas já sabiam como tinha que fazer. Teve uma direção de como faria para ir mais rápido. Pode ser, teve uma ajudinha ali. Mas por quê? Às vezes a gente precisa, mesmo tendo unidade, tendo propósito, encaixando as pessoas certas no lugar certo, se a gente não tiver um direcionamento, a gente vai perder ou tempo, ou paciência, a gente vai se perder no meio do caminho. Pode ser que a gente chegue, mas pode ser que demore o dobro do que a gente poderia estar chegando, o que a gente poderia alcançar. Certo? Então, gente, precisamos ter um propósito na unidade. Precisamos saber onde nós nos encaixamos dentro dessa unidade, desse corpo, para que Deus possa nos usar da melhor maneira possível, e precisamos ter uma direção. Os pastores sempre nos dão essa direção. Certo? Amém? Ficou claro para vocês? Eu queria trazer algo simples, rápido, mas para que fique guardado na mente de vocês. Que vocês saibam que todos vocês são importantes. Não somente para nós, mas para o reino, para Deus. Cada um de vocês tem a sua importância aqui. Não se sinta de lado, não se sinta jogado. A gente precisa de gente, desde para tocar aqui, até para organizar o culto, montar os rolezinhos. Às vezes eu vejo o pessoal perdido no final do culto. O que a gente vai fazer? Esperando uma pessoa dar uma direção. É mentira o que eu estou falando? Você entendeu como é importante cada um? Amém? Vamos ficar de pé? Gente, ficou claro para vocês? Bem claro? Que bom, então que nós possamos ser cada vez mais unidos. Amém? A gente tem uma música aí preparada? Vocês prepararam, vocês estão em unidade, vocês estão voando. Isso aí. Isso aí. Bora lá. Tem uma música de unidade fácil aí? Ah, vocês são fera, eu tô falando. Boa. Amém? Então, antes da gente começar a tocar, vamos dar as mãos todo mundo aí rapidinho para a gente orar. Não vamos deixar ninguém de fora. Dê a mão para a pessoa que está do seu lado aí. E esse é o momento, se você não conhece a pessoa, de pelo menos perguntar o nome dela. E dar um abraço. E agora, nesse momento, eu queria que você intercedesse pela pessoa que está do seu lado. Amém? Desse jeito aí, segurando. Agora, interceda, comece a orar por ela. Fala, Senhor, que o Senhor abençoe a vida dessa pessoa que está do meu lado. Senhor, enche ela da tua graça, da tua unção, do teu fogo, Pai. Como ela é importante para mim, Jesus. Como ela é importante para nós, Senhor Jesus.
como a vida de cada um aqui, Pai, é importante, Pai. Não somente para nós, mas para o Teu reino, Pai. Para o Senhor, principalmente, Paizinho. Que foi o Senhor que morreu naquela cruz, Pai, para que possamos estar em unidades aqui, Senhor Jesus, e vivos, Paizinho. Não existe, Pai, crescimento, Pai, se não existe unidade entre Seus filhos. E a unidade, sabemos, Pai, que não é somente estar junto, mas em um propósito, Pai. Entendemos onde nos encaixamos aqui neste lugar, Pai. Obrigado, Paizinho, que o Senhor venha abençoando a vida de cada um. Derrame, Pai, mais, cada vez mais, Senhor Jesus, do Teu fogo, da Tua glória, Pai, da Tua unção, para que entendamos, Pai, que o nosso objetivo aqui é declarar que o Senhor é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e pregar o Evangelho a toda criatura, Pai, para que todos possam ouvir falar sobre o Senhor, Pai, e que possamos demonstrar esse amor e esse carinho em unidade para o Teu povo, Senhor Jesus. Te agradecemos, em Teu nome, Paizinho. Amém. Cara, nós vivemos aí uma semana intensa no SDA. E eu creio que não somente eu, mas todos vocês, todos aqueles que estavam lá, foram impactados. E na terça-feira, o Espírito Santo, ele me pegou, que todos os cultos, as palavras estavam sendo direcionadas em unidade. Em unidade. E a hora que eu comecei a orar na terça-feira, o Espírito Santo, até compartilhei com o Ti, o Espírito Santo falou assim: você não vai orar por Campinas, você vai orar pela sua igreja. E todos os dias, a minha única oração era a unidade na nossa igreja, na nossa comunidade. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, brevemente. Obrigado, minha filha. Mas antes de começar, eu gosto de sempre fazer uma pergunta para vocês refletirem. Quem aqui deseja viver um avivamento? Quem deseja viver um avivamento aqui de verdade? Não só, eu ouvi falar, aconteceu lá, nossa, olha que legal. Mas viver um avivamento de verdade. É tão interessante que eu tinha algo no meu coração, eu não conseguia escrever nada, eu fiz algo... vocês sabem que eu gosto de escrever, ter bonitinho, eu não consegui escrever nada. E hoje, estava conversando com o pastor Samuel, acho que ele não está aqui mais. Está ali? Ele está ali. Eu estava conversando com o pastor Samuel, e a hora que ele falou para mim algumas coisas, trouxe paz no meu coração e alinhou com aquilo que eu queria compartilhar com vocês nessa tarde, nessa noite. Então, vocês desejam viver um avivamento, amém? Porque eu quero ver um avivamento. Amém? Mas eu preciso dizer algo para vocês, que não existe avivamento sem unidade. E eu conversando com o pastor Samuel, ele conversando comigo, e nós lá, e nessa conversa rápida, breve, ele falou sobre alguns avivamentos. Na Rua Azusa, no País de Gales, em Toronto, em todos esses lugares, teve avivamento. Amém? Acho que vocês conhecem, pelo menos a Rua Azusa, acho que é o mais conhecido, né? Todo mundo conhece. Mas eu te pergunto, esse avivamento, ele começou com uma pessoa só? Só tinha um cara lá orando e Deus caiu sobre a vida dele e aconteceu algo extraordinário? Não. Todos esses avivamentos tinha uma galera reunida com o mesmo propósito. Já foi falado desde o Dé, o Gui compartilhou a mesma coisa. Eu creio que nós estamos caminhando pelo mesmo objetivo, o mesmo propósito. Eles estavam lá, unidos com o mesmo propósito. Nós precisamos estar unidos para que esse avivamento caia sobre
a nossa igreja. Eu não estou falando de Campinas a princípio, tá? Estou falando primeiro da nossa igreja. Aqui dentro. Algo aconteça, destrave algo sobre nós. É isso que eu estou falando. E como vocês falaram que vocês desejam viver esse avivamento, como eu desejo, eu anseio por isso. Eu disse aqui no Esquenta por SDA que no futuro breve esse espaço vai ser pequeno para a gente. Nós vamos ter que usar o templo lá embaixo para tantos jovens e tantos adolescentes que vai se achegar. Mas isso só vai chegar se eu e você, nós estivermos unidos com o mesmo propósito. E eu não quero me prolongar porque eu quero fazer algo essa noite. Como igreja, como corpo de Cristo. Não como Wake, não como Gol, não como Cristo Salva, mas como corpo de Cristo. Eu quero propor algo para vocês. Eu quero levantar um clamor essa tarde. Eu quero gastar um tempo em oração nessa tarde. Eu quero que eu e você, nós derramamos, entregamos na presença do Senhor em prol dessa unidade. Eu quero convidar vocês a ficarem de pé. Galera, nós temos um espaço bacana. Não se limite à sua cadeira, não se limite ao seu quadradinho. Se você quiser andar, fica à vontade. Não se limite. Eu creio que nesse momento que nós vamos estar orando, nesse momento que nós estaremos como corpo de Cristo, em unidade, clamando por essa unidade, eu tenho certeza que os céus vão se abrir sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja. Amém? Então, se você crê, eu quero te convidar a não ficar parado, mano. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai nos visitar nessa tarde, nessa noite. E eu creio que o Espírito Santo, ele quer fazer algo tremendo na minha e na vida de cada um de vocês, e está começando a partir de agora. A partir de hoje. Então, se você pode, feche seus olhos aí. Eu quero orar. E o louvor, logo em seguida, eles podem começar. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Espírito Santo de Deus, venha sobre nós, Pai. Venha sobre esse lugar. O Senhor já está aqui, Pai. Se manifeste no teu povo, Papai. Nós queremos sair daqui impactados pela tua presença. Nós queremos sair daqui, Pai, de uma maneira totalmente diferente daquilo que nós entramos, Papai. O Senhor tem liberdade, Pai. Ministre no nosso coração, que a nossa oração seja unidade, Papai. Unidade, Papai. Avivamento sobre nós, Papai. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, venha, Pai, sobre nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
eu declaro agora a liberdade do Espírito sobre a sua vida. Em nome de Jesus, sobre tudo aquilo que te aprisionava. Seja livre, seja livre, seja livre no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sentado sobre um trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, está o que está sentado sobre o trono, Ao que vive, para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, Isso, igreja, declaremos em uma só voz. ao que está sentado sobre o trono.
Vamos, igreja, vamos declarar santo. Ele é digno de toda a nossa adoração. Tu és digno de louvor. Tu és digno e santo. Santo, 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 santo é o Senhor. Tu és
queremos te tocar, queremos te ver, queremos te tocar, queremos te ver, queremos te tocar. Queremos te ver, queremos te tocar, queremos te ver, queremos te tocar, queremos te ver, queremos te tocar. Queremos te ver, queremos te tocar, queremos te ver, queremos te tocar, queremos te ver, queremos te tocar. Queremos te ver, queremos te tocar, queremos te ver, queremos te tocar, queremos te ver, queremos te tocar. Queremos te ver, queremos te tocar, queremos te ver, queremos te tocar, queremos te ver, queremos te tocar. Totalmente Deus, totalmente homem, totalmente Deus, completo em divindade. Ele é totalmente homem, totalmente Deus, totalmente homem, totalmente Deus. O Verbo se fez carne. Ele é totalmente homem, totalmente Deus, totalmente homem, totalmente Deus. O Verbo se fez carne. Ele é totalmente homem, totalmente Deus, totalmente homem, totalmente Deus, completo em divindade. Ele é totalmente homem, totalmente Deus, totalmente homem, totalmente Deus. O Verbo se fez Totalmente homem, totalmente Deus, totalmente homem, totalmente Deus. Totalmente Deus. Totalmente Deus, totalmente homem, totalmente Deus. Vamos declarar juntos, queremos te ver, Queremos te ver, queremos te tocar, queremos te ver, queremos te tocar, queremos te ver, queremos te tocar. Queremos te ver, queremos te tocar, queremos te ver, queremos te tocar, queremos te ver, queremos te tocar. Cheirando balabá, suriando alamas. Santo, santo é teu nome, Senhor Jesus. Santo, santo é seu nome. Eu não quero que vocês percam isso tudo. Vai se colocando no seu lugar. O ministério pode também. Quero também ter a liberdade de pedir. Eu gosto de ministrar com fundinho. Se o Marcão puder continuar ali, por favor. Mas antes de qualquer coisa, eu quero fazer uma pergunta para vocês que estiveram no SDA. O que está acontecendo hoje diferente dessa semana que teve no SDA? Dentro da sua casa, dentro da nossa igreja. Conseguimos aí ter essa ideia de juntar os 4, ministrarem uma mini conferência, né? Talvez você esteja cansado, peço para você graça aí, não durma na minha vez, por favor. Mas antes de eu ministrar, eu queria fazer um simbolismo de aliança com o Ministério Wake. Eu quero assinar nesse púlpito,
porque eu não tenho assinatura minha. Até perguntei para ele, cadê a caneta? Ele falou, fica lá no fundo. Eu já fui ali e corri, porque eu quero registrar de fato para vocês que eu quero servir mais o ministério de vocês a partir de agora. Amém. O meu tema que eu coloquei nessa ministração é uma escolha de ficar. Nós falamos muito sobre a questão da aliança, da unidade, mas a unidade ela só vai existir se a gente tomarmos uma consciência da unidade. Porque a gente pode ser unido em vários lugares, né? A gente viu 3 pessoas totalmente diferentes ministrando. Eu também acho que a gente deve fazer mais vezes isso. Quem concorda comigo? Mais vezes a gente fazer esse trabalho junto, isso é fantástico. Eu não tinha visto eles ministrarem ainda, né? Na verdade o André, acho que eu já vi alguma vez ministrar, mas não foi também no Wake, né? Não foi, o Marcelo não tinha visto ainda, glórias a Deus por isso. O Ninão, eu vejo sempre, não enjoo, porque eu amo a vida dele, é uma parte do meu ministério, glória a Deus, pelas coisas que ele tem coragem de fazer, e isso me inspira a me movimentar mais. Mas o que eu quero falar para vocês, Deus, obrigado. Deus me deu, eu quero inventar um monte de coisa, também não cabe na minha, pode, por favor. Eu quero falar sobre uma história que talvez você já escutou, mas eu tive uma visão muito fantástica nesses dias de SDA sobre essa ministração, que eu quero falar sobre as 3 parábolas. Nós temos uma história, eu não vou ler só porque a história é comprida, mas se você puder ler. Mas a Bíblia descreve uma sequência de 3 parábolas. A primeira parábola, ela fala da ovelha perdida. Então existia um pastor que de repente, no término da sua jornada de pastoreio daquela tarde, ele começa a contar as suas ovelhas e reconhece que falta uma. E ele toma uma decisão: guardar aquelas 99, deixar bem abrigadas e ir atrás daquela ovelha que estava perdida. A segunda parábola é a parábola da dracma perdida. Dracma é uma representação de algo valioso que foi perdido dentro de casa. E aí aquela mulher também, ela percebe uma falta daquilo que tinha valor e ela começa a procurar até que ela encontra. E a terceira parábola é a parábola do filho pródigo. Um jovem que perde a sua herança por direito com o pai, mesmo em vida, porque ele acreditava que naquele momento ele precisava construir uma vida fora da casa. O que essas 3 coisas me ensinam sobre isso? Nós muitas vezes vivemos esse movimento de SDA. Eu tenho uma foto que, se puder, já conseguiram? Enquanto eles colocam ali, vamos ver se a gente consegue. Pedir agora, também me perdoe. Aqui. Gente, é muito bonito, não é? Mas cadê essas pessoas hoje? Cadê essas pessoas todos os sábados? Talvez a gente olhe e fale assim, mas é mãe de uma criança, mãe de alguma coisa. Mas eu posso dizer para você que talvez seja pessoas ali que foram rejeitadas de alguma forma em um dos 2 ministérios. Como eu já cheguei a ouvir, talvez existem pessoas que são um pouco mais velhas, jovem mais velho, porque jovem tem um início, para mim jovem tem um início de idade, mas não tem fim. Você vê o nosso pastor, que é o pique que tem. Mas talvez tem pessoas ali que quer ir no SDA, porque é um movimento de jovem, mas ali não vai existir um posicionamento de recriminação. Será que essas pessoas que a gente talvez não perguntou, e eu desafio você, a gente trabalhar essas pessoas antes de trabalhar os novos? Glórias a Deus, temos 2 pessoas nos visitando, isso é fantástico. Deus tem todo momento dado isso para a gente. Mas talvez nós estamos perdendo as ovelhas dentro de casa. Porque a gente está olhando para os movimentos e não reconhecendo o que Deus espera da gente. Talvez teve gente que ali já ouviu que, olha, você já não tem mais idade para estar no jovem. Mas ela espera todo ano o SDA para estar lá todos os dias. Porque lá ela consegue se conectar naquilo que ela tem dentro dela. Ela se enxerga jovem, mas ela não consegue enxergar na casa. Talvez um adolescente também, que não tem amizade com os adolescentes, então não consegue se conectar aqui. De repente pede para os pais, me leva lá, eu já participei, é um movimento. Lá eu sou visto diferente. E eu convido você, pode deixar até essa foto aí. Eu acho que essa foto é uma foto que vai ser para selar o nosso coração sobre tudo aquilo que foi ministrado. A unidade, aquilo que a gente vai viver de experiências com Deus, do novo, vai ser baseado a isso.
nós não temos dentro dos 2 ministérios 200 pessoas frequentes. Mas eu não estou dizendo que isso é uma culpa. Eu estou dizendo que isso a gente pode transformar de uma visão diferente do que a gente pode fazer a partir disso. Nem todos, lógico, tem gente que vai lá porque gosta. Mas de verdade, eu não acredito que tem gente que está ali e não queria estar aqui. Eu não acredito que tem gente que está ali que eu tenho aproximação e nunca fiz um trabalho diferente para que ela estivesse aqui nos jovens, comigo, como frente dos jovens. Tem pessoas que eu comecei a olhar aquela foto, até porque eu não consegui contar, gente. Eu comecei a contar, eu me perdi. Eu acho que começou a dar uma bagunça ali, mas certamente eu estava nos 170 e poucas pessoas, eu comecei a me perder. Mas esse é o movimento que nós tivemos nessa semana do SDA. E o que eu quero dizer para você é que a gente precisa entender sobre essas 3 coisas da palavra, que existe uma sequência da nossa perda do encantamento da igreja local. A primeira é o amor pelas pessoas que já estão aqui, para as ovelhas que caminham com a gente começa a olhar e criar o nosso grupo, e essa ovelha que se perdeu, provavelmente ela sentia rejeitada sobre as outras 99. Ela já começou a sentir que ela não cabia mais caminhando com elas, e ela foi se perdendo, foi se afastando. E aí ela vai criando esses movimentos, ela não vê a hora de ter esses atos, esses trabalhos de uma vez por ano, para ela poder estar lá. Mas talvez essa ovelha está perdida dentro da casa. Nós somos responsáveis por o que aconteceu aqui nessa noite. O que Deus mostrou para a gente essa noite, que o SDA é um movimento, sim, é uma criação, mas o que a gente fez aqui que é diferente do SDA? É o que Deus falava para mim, falava: meu filho, o que é diferente do que vocês fizeram lá? Teve 4 pessoas com experiências com Deus diferentes, mas com o mesmo Deus, com o coração em Deus, aliançado, aproximado, com ministérios. Então, se a gente for fazer uma comparação, existia ministérios aqui, 2 representações de ministério, como lá existia 2 igrejas trabalhando, uma era o louvor, outra era a palavra principal. Que diferença tem? Colocamos as pessoas para dedicar um tempo de oração e fazer o céu descer na terra. Vivemos isso. Que diferença tem do SDA? Por que isso não é uma constância? Porque certamente em 2025, SDA de 2025, essa foto vai ser muito maior. Porque nós já somos representados, e é isso, gente, isso em Ribeirão Preto. A gente vai para Ribeirão Preto, 3 horas de viagem, custo, e a gente consegue movimentar essas pessoas. Mas e por que não aqui com a gente? Por que eu não estou mais perto dessas pessoas todos os dias, todos os sábados? E por que eu vou reencontrar com elas daqui 1 ano? Por que eu vou reencontrar com elas no YesConf do ano que vem? Elas estão aqui dentro. A gente precisa olhar para isso. Jovens, muitas vezes nós estamos perdendo o amor pelas ovelhas que já estão próximas. Segundo caminho é a questão da dracma. Dracma fala sobre valores. É quando o seu ministério já se tornou muito comum. Então você cria um hábito de culto baseado naquilo que você faz, não baseado em quem você é. Então nós vemos dos cultos, e principalmente quando tem escala você cumpre, quando você não tem escala você não cumpre. Quando tem escala você muitas vezes troca escala. Você vive esse mecanismo de dracma perdida. Por quê? Fala sobre valores que você já não reconhece mais que você tem. Já se tornou tão comum que, se você procurar o primeiro encontro da experiência do ministério na sua vida, você vai falar assim: nossa, não é mais o que eu sinto. Eu sou apaixonado pela bateria, gente. Apaixonado. Acho que tem uma coisa que mais me dói ainda nesse processo de decisão, de sentar com o pastor e estar me esperando, procurar ele para conversar. Tenho conversado muito com a minha esposa. Mas existem processos na vida da gente que a gente precisa entender que elas são ciclos. Mas uma coisa é quando Deus te movimenta, outra coisa é quando você foge. Outra coisa é quando você despreza. Outra coisa é quando você antecipa. Os movimentos lá fora são para a gente voltar para dentro da casa com vontade de fazer mais e melhor. Porque lá a gente fez muitas comparações. Será que você não trouxe no coração que lá teve som, o equipamento de som é muito melhor? A igreja, eu cheguei a comentar, acho que não sei com quem, a cadeira, foi com você, né, velho? Falei, cara, uma cadeira dessa aqui eu até durmo no culto. Olha o comentário besta. O cara vai para dormir no culto. Mas falei, não falei? Estou aqui, confessar os seus pecados uns aos outros para que sarei, estou sarado. Mas falei. Mas eu olhei a cadeira do homem lá. A salinha que você tem que fazer um crachá, um registro, e puxa a capivara, ver se você não tem passagem na polícia, tudo para colocar a Helena, para ficar brincando. Mas tem. Falei, nossa, lá a Helena tem hora que volta, fala, não vou ficar no cu da tia. E aí vem a tia e fala assim, a Helena está aprontando. E a gente faz comparações.
Sabia que muitas vezes tem jovens saindo da igreja para outra igreja e ela não está desviando de uma igreja para o mundo, ela está desviando de uma igreja para a igreja? Sabe por quê? Porque ela esqueceu de olhar para o Pai. E é exatamente isso que eu quero que a gente entenda, para que isso tudo funcione, que seja daqui para frente diferente, a gente precisa olhar diferente. Primeiro com as ovelhas que nós já temos. Se nós temos 200 pessoas, não vou exagerar, porque eu não, se você quiser contar e falar que depois eu exagerei, eu não menti, porque eu tentei contar. Mas vamos colocar na média 100 pessoas, que é nós não temos isso, na frequência nós não temos. Se hoje a gente contar aqui, dá isso, juntando os 2 ministérios, mas eles estão aqui dentro. A parábola é um processo que mostra que primeiro a gente perde as pessoas da gente, depois o valor da onde a gente está inserido. E em terceiro ponto é a afiliação. O filho pródigo, certamente, se ele soubesse que ia comer lavagem de porco, ele não tinha pedido aquilo para o pai. O que encantou ele é a experiência de falar assim, não, eu agora consigo caminhar sozinho. Tem jovem que quer viver nos movimentos, aí começa a falar, nossa, vai vir não sei quem tocar, não sei, igreja tal, não sei o quê. O cara vai se desdobrar para estar lá, mas não faz esse mesmo sacrifício por culto, porque assim, quer saber, o culto já é o mesmo, a casa vai estar sempre ali. É a questão das viagens, a gente se prepara tanto para as viagens, e aí você começa, eu já cheguei a contar uma vez numa ministração minha, que com a minha história de infância, como eu tinha muita coisa que acontecia ruim dentro da minha casa, quando eu viajava para alguma viagem, ou com família, ou com meus próprios pais, no dia que eu voltava para casa era uma angústia, inclusive eu começava a tremer, eu não tinha vontade de voltar para casa. Cheguei a comentar com a Tati uma vez, e aí eu falo para ela que voltar para minha casa hoje é uma experiência fantástica, que eu não conseguia ter quando eu era pequeno. Talvez nós, como Wake Move, nós estamos tão acostumados com os cultos que ir lá para fora sem pressa de voltar está comum. Então qualquer coisa, qualquer programação que tenha, que seja no horário do culto, a gente vai achar normal ir, porque já perdeu-se o compromisso de afiliação, compromisso de filho. Não, eu sou filho, eu tenho certamente ali ele pediu a parte daquilo que ele tinha, mas ali fala de um pai que tinha uma empresa, o pai cuidava de gados, ele não juntava grana do nada, e certamente o filho mais velho cuidava de algo, e o filho mais novo de outra coisa. E aí ele começou a desprezar aquilo que ele fazia dentro de casa, porque para ele, você quer saber, eu já não vejo mais vantagem o que eu estou fazendo aqui. Foi esse sentimento que o filho pródigo teve. É o sentimento da experiência de viver coisas novas, sem que o pai estivesse ditando coisas. E a gente muitas vezes está aqui e fala assim, quer saber, eu não quero mais ouvir André e Jomo falando para mim o que eu tenho que fazer. Ninão e Tiago falando que, pô, cara, você precisa trabalhar, pensar em casar, vamos se movimentar. E aí a gente começa a viver um sistema, que é o que as igrejas oferecem, principalmente para segurar jovens, que é o sistema de atividades. Atividades não levam ninguém para o céu. Nós não vamos ser salvos pelo SDA. Nós vamos ser convictos de que Deus é na nossa vida pelo SDA, para voltarmos para a nossa casa e corrigirmos um comportamento de filho, para ter a certeza da salvação. A salvação não está lá, a salvação está a partir de lá, do que eu posso voltar e fazer, porque a questão de hoje, quando eu conversei com eles e tive a ideia de juntar, é falar assim, gente, o que nós vamos fazer depois de tudo isso? O que é a relevância de tudo isso? Porque agora, gente, tanto que assim, o que antecede o SDA é uma agitação fantástica nos grupos, e quem vai de van, quem vai de homem, que pula, não sei o quê. Na semana seguinte ainda rola umas gordurinhas ali, gente, cadê a foto que faltou? Mas não se fala mais do SDA, pelo menos nos grupos que eu estou, porque os movimentos eles passam, as atividades das igrejas passam, mas a afiliação é algo que eu preciso permanecer, porque Deus ele não muda do lugar de pai. Para a gente viver as experiências de ganhar pessoas, o que o Marcelo falou, eu acredito muito, de não caber aqui para a gente transferir lá para baixo, já começa dessas pessoas. Nós já temos muitas pessoas que estão dentro, mas não estão vivendo com a gente que precisa. E o que eu quero falar até para a gente encerrar, é porque eu olhei essa história, essas 3 parábolas, que aqui a gente percebe que o que faz uma pessoa desencantar com a igreja e de repente abandonar o evangelho. Não é simplesmente ela hoje está amando Deus e amanhã ela vai embora, não. A parábola ela criou um processo de comportamentos que muda o ser humano. Então primeiro é o amor pelas pessoas, que é a parábola das ovelhas.
Depois é os valores. Quando aqui já perdeu o valor. Quando as coisas já são muito comuns. O ambiente já é comum. E o terceiro é a filiação. Mas eu fiz na minha mente, né? Eu gosto de... É como se eu tivesse virado a Bíblia ao contrário. E olhado essas parábolas ao inverso. Para nós vivermos tudo aquilo que Deus espera que a gente venha a viver a partir do SDA, a gente precisa reverter e virar essas parábolas. Primeiro, como filho pródigo, que voltou para casa. E eu não quero colocar o filho pródigo numa conotação da gente falar, mas eu não estou voltando do SDA porque eu desviei, fui lá comer lavagem. Não. Mas a consciência do lugar que ele tinha que estar. Nós voltamos para casa depois do movimento que aconteceu lá fora. E eu voltar para casa é eu entender que meu pai me espera. Nosso pastor, presidente, nos espera com uma posição diferente, por isso que ele investe. Porque ele não investe porque quer mostrar, porque está sobrando dinheiro no caixa, porque nada disso, para justificar um investimento de dízimo e oferta, não é isso o propósito. Principalmente porque quem conhece ele, a última coisa que ele pensa é a questão, o que está relacionado realmente aos valores disso. É o amor por vidas. Porque para ele, gente, foi uma dor não poder estar uma semana lá. Mas todas as vezes que essa foto aparecia para ele lá, era o joinha ou o coraçãozinho dele. Pelo amor que ele tem para a gente. Mas a gente precisa entender sobre essas coisas, sobre esses valores. Então a gente precisa voltar a ser filho. Para a gente viver todos esses movimentos que foram ministrados. Primeiro é inverter esses 3 processos das parábolas. Eu volto a ser filho. Tira esse coração de que achar que tudo é a gente está movimentando. Vamos fazer com outra igreja, vamos na igreja, Não, nós somos capazes. Para o ano que vem, a gente tem no coração da gente ser o celeiro de muitos movimentos em Campinas. Chega de ser representação de grupos que vão e ficam sentados bastidores. Deus nos chamou para Campinas para fazer a diferença e não é para se mostrar. Não é algo que eu quero, nós vamos fazer. Não, até porque dá muito mais trabalho, sentar lá é muito mais gostoso. Chegar com a galera e tal, falar, Marcelo, você cuida da van aí? Eu falei mesmo, né? Nossa, hoje eu só estou confessando pecado. Então, mas é verdade. Só que o que nós vamos fazer de diferente? Esperar o SDA do ano que vem? Então a gente precisa criar relevância. E a relevância está sobre as pessoas que estão aqui dentro e não estão sentindo parte de Wake Move. Por quê? O que eu fiz para essas pessoas que eu preciso corrigir? Ou o que eu não fiz para que elas estejam aqui? Não existe idade. Para mim, jovem começa... Os 18, é isso? Que aqui, nossa, 18. Mas ele vai ser jovem até quando ele quiser. Porque eu, essa semana, inclusive, agradeço os parabéns que quem me deu. Quem não me deu também eu amo, mas eu estou confessando também que... Hoje eu estou para arrebento. É porque é a primeira vez que eu prego no Wake, meio Wake, meio Move. Então, se eu não tiver um próximo convite aqui, pelo menos já... Semana que vem vocês só costuram, entendeu? Mas eu fiz 41 anos de juventude. E eu vou buscar cada dia mais, tentar ser mais jovem. Dá aquela força lá. O que eu não aguentar, o Ninão sustenta. Igual aqui, só vem Ninão. Nossa, tá pesada essa risada aí, mas glória a Deus. O segundo passo é sobre a dracma. Lembra que a gente está voltando o percurso ao contrário? Quais são os valores que você não enxerga mais dentro da sua igreja? Quais são os valores que você não enxerga mais no culto dos jovens ou do adolescente? Porque talvez você tem problema com a questão dos líderes. Talvez você gosta de um, não gosta do outro. Deus não está preocupado com o seu gosto. Deus está preocupado com o que Ele gosta, com o que Ele precisa, com o que Ele conta. Para de achar que o seu gosto vai mudar os céus, porque não vai. O seu gosto, o que pode acontecer é de não te levar para lá. É sobre amor. É sobre aquilo que você deixou de enxergar como valor. Se o Wake e o jovem não tem valor para você, não venha. E eu falo com muito amor, porque você precisa entender que para você estar aqui, você precisa carregar uma relevância. Não é o SDA que vai mudar a nossa história. É o nosso coração, com o valor que a gente tem na Cristo Salva aqui. Nosso pastor está aí carregado com tanto problema. É problema físico, agora familiar e agora a igreja. E se nós não enxergarmos valor sobre todas essas coisas, para que nós estamos fazendo aqui? O que estamos fazendo aqui? Que fruto nós vamos gerar o ano que vem de novo isso? Lá fora. E o terceiro ponto, que a mão já subiu, meu número já era. Deus tem misericórdia. É sobre as ovelhas. Todos nós, com certeza, se olharmos ali, ou se olharmos para a cadeira do lado,
vamos lembrar de alguém que não está aqui por culpa nossa. Tenho certeza. Ah, não, mas eu não fiz nada para alguém. Mas então você já não fez para trazer alguém, já é uma culpa. Se a gente olhar o inverso dessa parábola, a gente vai entender o processo prático de como nós vamos viver a transformação da unidade. Para ser unido, primeiro eu volto para casa, depois eu resgato os valores, depois eu não desprezo uma única ovelha. A minha palavra é essa. Convido você a se colocar de pé. Se você de fato quer viver uma unidade, se você entende essa palavra, mesmo que dolorosa, eu peço perdão pela forma, mas eu até conversei com o André falou assim, ó, se Deus mandou você ser duro, vai. E eu tentei, relutei, quem sabe eu conversei, mas eu quero convidar os líderes aqui na frente. Quero que você venha como líder aqui na frente. Pode vir, você não precisa travar não, os líderes, o Wake, Move. Quero que você ore primeiro sobre você. Depois você vai orar sobre o que você pensa da gente. Obrigado. Porque nós não somos perfeitos, nós vamos continuar errando até o SDA do ano que vem. Mas a gente vai orar por vocês porque a gente quer primeiro orar e pedir para Deus perdão sobre os nossos fracassos. De não ter atingido aquilo que Deus espera da gente e ser culpa de parte do que aconteceu, no sentido de movimentos externos que não estão aparecendo aqui dentro. Nós nos comprometemos aqui perante pessoas, que a gente vai mudar o nosso posicionamento de forma de cuidado daqueles que já estão aqui dentro, para que Deus mande mais pessoas, e eu me coloco nisso. Mas a gente primeiro precisa libertar aquilo que a gente carrega sob comparações. Aqui são pessoas que estão líder, não são líder para o resto da vida. Mas enquanto você não liberar essas pessoas a viver essa aliança com você, você não avança, o ministério não avança, a gente não avança, a igreja não avança. Então eu aqui peço perdão para alguém que de alguma forma o meu jeito incomoda. Mas eu quero dizer que eu estou em uma construção em Deus todos os dias. Mas foi o que foi pregado. Eu cheguei ali, depois fui ministrado pela vida do André, porque eu tenho vivido grandes experiências com o André, de um cara que tem me escutado. E eu gosto de falar, dá para perceber, porque a Cíntia daqui a pouco aparece com uma pedra. Não sei nem onde ela está, eu já passei do ponto. Mas eu fui lá e falei assim, cara, obrigado, porque o seu silêncio mostra que existem ouvidos prontos para me ouvir. E a gente muitas vezes despreza porque acha que a pessoa não tem o que a gente precisa. E aí a gente cria os preconceitos e assim vai. Vamos mudar a história desses dois ministérios em unidade a partir do momento que vocês enxergarem isso aqui uma aliança como se fosse uma aliança de um casamento. É o que o Ninão falou. A junção de duas pessoas por um único propósito. Porque se eu e a Tati tiver visões diferentes, o casamento já está no fracasso. O elo disso já é quebrado e o divórcio já é a sentença. Mas o que vai fazer a união dessa aliança, desses dois ministérios, entre nós líderes e entre vocês, é a compreensão de que não é nada sobre nós e é tudo sobre Deus. Quero pedir para o pastor Samuel orar por esse encerramento disso tudo que está acontecendo aqui, abençoar a gente e que a gente possa de fato enxergar o porquê de tudo isso essa noite. Nós não queremos criar aqui uma dinâmica de atividade para após SDA só para show. Não, nós não viemos para dar show. Pelo contrário, nós somos confrontados em fazer mudanças e contar com vocês, porque a gente não pode mais viver o que a gente tem vivido nas inconstâncias da juventude, dos adolescentes, da igreja como um todo no Brasil, na nossa cidade. A inconformidade vai fazer o avanço. E é isso que eu espero a partir de mim e a partir dessa aliança que eu tenho com esses líderes e com vocês.
Algo sobrenatural está acontecendo aqui. Vocês não têm ideia. Tudo isso que cada um ministrou aqui, eu e os pastores falamos as mesmas coisas, a mesma linguagem, é unidade. E hoje quebrou-se algo que estava interrompendo desses ministérios avançarem. O diabo e o inferno hoje, eles estão tremendo de raiva, porque aqui foram corações que se abriram, aqui não teve demagogia, cada um com seu estilo, é isso que eu falo, cada um tem um estilo, jeitão, mas Deus levantou vocês, adolescentes e jovens. Aqui estão pessoas que são seus pastores, que cuidam de vocês, que amam vocês, que conhecem vocês, que choram por vocês. Eles têm um jeito, até você falar, não, eles amam vocês. E hoje com essa unidade, o que eles colocaram aqui hoje profetizando, o que nós ligarmos aqui na terra está sendo ligado nos céus. E esse espaço será pequeno. E não é daqui 1 ano, 2 anos, não, é em breve, porque Deus tem pressa. Eu ainda quero ver, agora. E vocês fazem parte disso. Vocês fazem parte. Foi muito bom tudo que eles falaram do SDA. Eu falava, Senhor, toca no coração desses líderes, porque o que nós vimos lá tem que ser aqui. Eu falava com Marcela, que ele comentou, o avivamento, o Espírito Santo está neles aqui, ó. Vocês vão procurar em outro lugar, o Espírito Santo habita neles, e quando eles orarem, os milagres vão acontecer nesse lugar, o fogo vai cair nesse lugar. Nós não precisamos, como o Marcelo diz, eu preciso lá em Gales, lá na Rua Azusa, eu vou na Cristo Salva aqui no Jardim Santa Lúcia, porque aqui tem um avivamento, está em nós. E nós vamos ver muitos milagres, porque os sinais seguem aos que crerem. Queridos, a gente pega a Bíblia e fala, olha o que acontecia aqui. Nós vamos ver acontecer aqui em nome de Jesus. Mas o poder está nele. Mas o poder do Espírito Santo está aqui, ó, em cada coração. Eu quero vocês como igreja, estenda suas mãos para eles, para os seus líderes, porque há uma unção aqui, há uma unção que desde o começo já estava pairando nesse lugar. Como disseram aqui, Deus já havia programado esse dia para quebrar todas as barreiras que o diabo estava colocando. O orgulho, a soberba, cai por terra agora, porque os humilhados serão exaltados. A confissão dos pecados, precisamos sim. E agora, estenda as mãos e vamos orar. Chorou com corações transformados. Chorou com Senhor, eu quero agradecer por esse mover desta noite, sobre essa liderança que está aqui, debaixo de uma obediência da Tua Palavra, debaixo de uma submissão da Tua Palavra e do nosso pastor dessa igreja. Nós não queremos ir nem para a esquerda nem para a direita, queremos estar no centro da Tua vontade. Eu sei que o Senhor está cuidando de cada um, tratando cada coração, porque a Tua Palavra diz que nós precisamos ver o próximo avançar, e nós estamos aqui um unido com o outro, e a vitória do meu irmão é a minha vitória. Senhor, dê sabedoria.